Meninas, meninos, olá. Precisamos continuar falando sobre Covid-19. Precisamos continuar falando porque a epidemia, a pandemia está no seu pior momento aqui no Brasil e não dá mostra de trégua agora no final de março, né? Até o final do mês de março, para o mês de abril, quem sabe também. Hospitais lotados, o número de mortes registrados diariamente é cada vez maior. Esses dados são exaustivamente passados pelos meios de imprensa, de onde surge uma contradição, porque diante destes dados, então as pessoas continuam em aglomerações, por exemplo, em festas, continuam desrespeitando normas básicas de higiene sanitária, como distanciamento, como uso de máscaras, como ambientes ventilados. Mas, porque empresários continuam abrindo seus negócios, por vezes de forma ilícita, de outras vezes de forma lícita, tendo em vista o relaxamento das regras de restrição de mobilidade. E ainda, por fim, porque os políticos relaxam essas regras de restrição? Porque alguns políticos continuam se colocando contra estas regras de restrição? Todas essas são perguntas muito importantes, que evidenciam então uma contradição grave, que dificulta enormemente nós podermos superar o problema da pandemia. E como responder a isto? Uma primeira resposta: as pessoas são más, então há o problema, todos têm alguma ciência do problema e as pessoas, algumas, desrespeitam. As pessoas que fazem isso são pessoas de má índole. É uma resposta subjetivista, moralista. Eu espero que nós possamos produzir uma resposta de melhor qualidade. Uma segunda resposta: essas pessoas são ignorantes. Vamos imaginar um empresário, e o empresário está diante de um dilema. O dilema é: ou eu abro o meu negócio, ou eu não tenho recursos para pagar as contas e o meu negócio vai falir. Esse empresário é ignorante, porque ele não deveria abrir o negócio. Ele deveria agir coletivamente, pressionando o governo federal a cumprir a sua função de criar os aportes financeiros, os aportes fiscais, para que, durante a Covid-19, e em especial nos momentos de maior agudização da pandemia, o empresário possa manter o seu negócio fechado, mas sem falir, sem ônus ao próprio negócio, através de aportes financeiros. Então, o empresário deveria saber disto individual e coletivamente. E, portanto, ao invés de abrir o seu negócio sob este falso dilema, pressionar o governo federal para que ele cumprisse a sua obrigação. Mas mesmo este dilema, né, mesmo esse problema da ignorância, não responde em última instância. Se eu disser para o empresário, então você vai abrir o seu negócio e vai ter um risco significativo à sua vida para manter o seu negócio aberto, o que pesa mais na balança de pratos? O negócio, a atividade empresarial ou a vida da pessoa? A vida dos amigos da pessoa? A vida dos familiares da pessoa, que são pessoas que podem ser expostas, contagiadas, internadas, sofrerem ou morrerem. Então, mesmo a ideia de ignorância, tal qual a ideia de maldade, não respondem o problema. Então, o que poderia responder? Em última instância, eu não sei, eu não vou dar uma resposta acabada, mas eu vou sugerir, né, algo, uma especulação que talvez jogue luz na ideia desta contradição. Vivemos em uma sociedade capitalista, hedonista, cínica. 3 características. Sociedade capitalista, nós controlamos essa ideia razoavelmente bem. Sociedade na qual há uma sociedade classista organizada para a reprodução do capital, sociedade na qual o homem capitalista se organiza racionalmente para a acumulação ilimitada. Sim, trata-se de uma sociedade capitalista, mas hoje hedonista, organizada com vistas ao prazer máximo, ao prazer imediato das pessoas individualmente. E ainda cínica. Vejamos, o que seria uma sociedade capitalista hedonista? Já houve no século XIX, já houve no início do século XX, uma sociedade capitalista que nós poderíamos chamar de industrial. Nessa sociedade capitalista era norma, era ideal das pessoas, o trabalho diligente, o trabalho cotidiano, para através do trabalho ter recursos e com estes recursos poder ter gasto e investimento. Então, o gasto, eu tenho um bem, um serviço que eu desejo, que eu demando. E como eu vou adquirir isto?
através do meu trabalho e formando poupança. E quando eu tiver uma poupança suficiente, eu posso utilizá-la para comprar o bem, para comprar o serviço. Melhor ainda, ao invés de eu gastar, eu faço essa poupança para investir nas minhas próprias atividades, investir no meu negócio. Mas isto era um velho capitalismo industrial. Hoje nós temos um capitalismo neoliberal pós-industrial, no qual o ideal não é de poupança, o ideal é de gasto através do crédito. No velho capitalismo industrial, aquela máxima eternizada por Max Weber, o bom pagador é dono da bolsa alheia. No capitalismo pós-industrial, você não precisa ser bom pagador, você não precisa ter poupança, você precisa ter constantemente crédito para quitar as suas dívidas constituídas para adquirir novos bens, novos serviços, fazendo com que a gente tenha, então, uma nova forma de organização da subjetividade da pessoa que se obriga ao prazer constante. Se obriga porque a sociedade demanda esta obrigação. Nós temos, por exemplo, uma evidência disto através, de um lado, da epidemia de depressão e de como o vulgo, o homem vulgar, trata esta epidemia de depressão na sociedade. Para o homem vulgar, quem é o deprimido? Ora, ele está contaminado com algum vírus, algum patógeno, ele diz não ter forças para levantar de manhã, ele diz não querer ir ao shopping, ao cinema, à festividade. E por quê? Ele está acometido de algum vírus, de alguma bactéria? Não, nada. Ele se diz deprimido. E veja, então qual seria a essência desse processo? Nada na realidade à volta dele lhe dá prazer. Prazer que motivaria ele fazer alguma coisa. Trabalhar, se divertir no shopping center, se divertir em uma festa. Então o deprimido está afrontando a característica mais essencial dessa sociedade capitalista, neoliberal, hedonista, que é o prazer. O prazer pela compra, o prazer pela aquisição de bens e serviços. Agora, como essa sociedade se organiza em termos normativos? Como ela se organiza em normas, que podem ser escritas, mas principalmente normas tácitas, normas interiorizadas de funcionamento da realidade. Daí nós passamos para a próxima etapa. É uma sociedade hedonista, onde o homem individual deve ter o maior prazer. E é uma sociedade cínica. Como nós poderíamos entender o cinismo? Vamos partir da mentira. Eu enuncio algo que eu sei não corresponde à realidade. Trata-se de um dia muito chuvoso e eu digo, nossa, como o tempo está seco. Então é mentira, porque o tempo está chuvoso. Mas eu posso dizer a verdade, as pessoas podem entender a verdade que eu estou enunciando o contrário desta suposta verdade. Numa tarde muito quente, e com todos, inclusive eu mesmo, desconfortáveis com o calor, eu digo, nossa, poderia estar um pouquinho mais quente hoje, não é? Então é óbvio que eu quero dizer que sim, está extremamente quente e todos gostaríamos que estivessem temperaturas, que houvesse temperaturas mais baixas. Então eu estou na ironia. Eu digo o contrário do que eu quero dizer e as pessoas entendem o que eu quero dizer. Mas, e se eu estiver sendo irônico com a norma, com a lei, com as formas de organização da sociedade? Então eu estou no campo do cinismo e talvez acompanhando os gregos antigos como Diógenes. Então eu estou ironizando a norma para, através dessa ironização da norma, eu evidenciar a todos como a norma é inconsistente, contraditória, como a norma é assimétrica na geração de benefícios às pessoas na sociedade. Então o cínico antigo usa a ironia da norma, para denunciar as falhas, para denunciar os problemas inerentes à norma. Mas, e se a própria sociedade, e se a própria norma se ironizar? Então nós não temos mais o cínico que ironiza para desvelar a norma. Nós temos uma sociedade que se ironiza, nós temos uma norma que se ironiza. Nós podemos entender isso de diferentes formas. Por exemplo, naquela gradação.
Vamos pensar na passagem bíblica. Jesus na cruz e ele dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, por que eles estariam matando Jesus? Né? Porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Tudo bem. Mas como Marx, eventualmente, vai explicar para nós a ideologia? Porque o trabalhador recebe salário, é explorado em mais-valia e ainda assim ele agradece ao patrão. Patrão, obrigado por me pagar o salário, né? Sendo que há exploração de mais-valia. Ideologia, diria Marx, eles fazem porque eles não sabem. Mas Peter Sloterdijk, filósofo contemporâneo alemão, atualizaria esta ideia de ideologia. Qual é o trabalhador que hoje não sabe que é explorado pelo patrão? Todos sabem. Então, atualizando a ideologia marxista, fazem porque não sabem. Sloterdijk nos diria: eles sabem, ainda assim fazem. Porque nós temos pessoas cínicas de uma sociedade cínica, de uma sociedade que tem a norma em constante suspensão. Não é a eliminação da norma. A norma tem que existir para que ela seja colocada constantemente em dúvida, em xeque, em suspensão. Uma outra abordagem mais simples: existem regras em jogos, como por exemplo o jogo de carteado truco. Uma regra óbvia é você não ver a carta dos outros jogadores, inclusive do seu parceiro. Mas o que as pessoas fazem diante desta regra? Os parceiros combinam os sinais, de modo que quando eu recebo as minhas cartas, eu faço o sinal para o meu parceiro e ele sabe qual é a carta que eu tenho em mão, se nós podemos organizar a melhor estratégia. Então, há a norma, e esta norma é colocada o tempo todo em suspensão através dos sinais dentro do jogo de truco, para que nós, os dois parceiros, possam ganhar da outra dupla, ou nós possamos ganhar da outra dupla. Nós vivemos em uma sociedade cínica, que tem a norma, e esta norma existe para ser colocada em suspensão, para que desta forma eu possa ser empreendedor, eu possa ter o meu negócio e eu possa jogar com esta norma para que eu possa vencer todos os demais. Mas daí que aparece um problema. Como essa sociedade se organiza em termos coletivos com vistas ao combate de uma pandemia como agora do SARS-CoV-2? Fica difícil a organização dessa sociedade nessa perspectiva cínica. Porque, insisto, o cinismo não é intrínseco à pessoa, em uma leitura subjetiva moralista. A pessoa não é cínica porque ela quer, a pessoa é cínica porque há uma sociedade cínica que exige o cinismo e que ensina, imputa este cinismo a cada uma das pessoas. Trata-se de algo análogo, por exemplo, à ideia de racismo estrutural. Ao racista, que pode e deve ser acusado e inclusive criminalizado penalmente. Sim, então o racismo se manifesta a partir de um indivíduo e este indivíduo pode e deve ser julgado, pode e deve ser criminalizado. Mas o melhor entendimento do racismo se dá a partir de, por exemplo, a ideia de racismo estrutural. Então o racismo não é uma mera opção das pessoas. O racismo está dado como uma característica estruturante da sociedade. E se eu vivo em uma sociedade racista de forma estruturante, ela é estruturada segundo o racismo, querendo ou não, eu vou manifestar racismo, misoginia, LGBTfobia e assim por diante. Mas a sociedade é mais do que racista, a sociedade é também LGBTfóbica, a sociedade é também machista patriarcal e a sociedade é estruturalmente cínica. E, portanto, ela estrutura pessoas igualmente cínicas. Eu tento ilustrar isso para vocês através ainda de uma passagem de um artigo de Maria Fátima Pessoa de Assis e Maria Lúcia de Oliveira, o artigo intitulado O Cinismo como Metáfora da Cultura. Dizem as autoras que o cinismo transformou-se na moralidade do capitalismo. Ele distorce nossos parâmetros de orientação, tornando obsoletas as categorias de crítica social, como a noção de reificação e de falsa consciência, dizem as autoras. Então nós temos uma moralidade de um tempo contemporâneo, de um capitalismo hedonista, de um capitalismo cínico, que é o cinismo, tá certo? Isso constitui os novos heróis deste tempo. Quais são os heróis deste nosso novo tempo?
Vamos pensar nos heróis. Shakespeare retratou Henrique V em uma peça. Trata-se do rei inglês que acha que tem direito de fato sobre terras que estavam sob posse de reis franceses. Ele organiza suas tropas. Ele vai com as suas tropas em guerra, em luta. Ele arrisca sua vida. Ele mobiliza da melhor forma possível os seus súditos guerreiros. Ele coloca os seus súditos em risco, mas ele os utiliza ao extremo, com o discurso, com a inteligência da estratégia, até atingir o seu objetivo. Ele é um herói. Vamos pensar naquela máxima: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, né? Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Então trata-se de novo da mobilização da pessoa ao extremo, com vistas a que se atinja um objetivo que é maior do que a da pessoa individual. São exemplos de heróis antigos e contemporâneos. Ou melhor, quem é o herói contemporâneo? É o político que diz: dê a sua vida pela economia. É o político que diz: não precisa usar máscara, é gripezinha. É o político que patrocina aglomerações, que relaxa as regras de restrição ou diz que essas regras não são válidas. É o empresário que legalmente ou ilegalmente abre o seu negócio expondo as pessoas. Também é o herói contemporâneo a pessoa que desafia as regras e sai sem máscara na rua, desafia as regras e vai às festas e vai às aglomerações. Se vocês me entenderam adequadamente, mas para deixar claro ao final, eu estou sendo irônico. Essas pessoas são assassinas e ou genocidas. Elas só são pessoas heróicas dentro deste contexto cínico no qual nós vivemos hoje. Eu apenas me vali de uma ironia ou de um cinismo, né, como Diógenes talvez fizesse. Cinismo para mostrar como esta norma da sociedade capitalista cínica é uma norma que suscita o assassinato, o genocídio na sociedade contemporânea e inviabiliza nós tratarmos a pandemia de Covid-19. Era isso por hoje. Abraço para todo mundo e boa sorte.